Oi, gente. Eu aqui de novo tentando falar um pouquinho das minhas experiências, né? Fiquei animada agora. Vamos ver se eu consigo passar para vocês alguma coisa. Bom, eu falei que eu desde menina que eu saía do corpo, tá? Mas quando eu era menor, o que que acontecia? Eu saía e ficava andando pela casa. Então, o que eu me recordo da época era justamente o momento, assim, da saída mesmo, de me ver na cama, de circular pela casa. Então, como eu era sonâmbula, às vezes eu levantava, né? E às vezes não. Às vezes eu estava deitada, então isso me confundia um pouco, porque eu ficava na dúvida: será que eu levantei? Será que eu não fiz? Isso eu estou falando assim de talvez dos 6 até os 12 anos, máximo 13, 14 anos por aí, né? Que eu tinha essa dúvida do será que eu acordei mesmo? Porque eu só ficava ali naquele próximo mesmo do meu quarto, dentro de casa mesmo, eu não saía. Eu sentia que era um processo diferente, isso acontecia com muita frequência, era eu dormir e acontecer isso, né, que me deixava na dúvida. Às vezes eu até perguntava, né, se eu levantei para minha irmã, para minha mãe, porque eu não dominava, eu também não sabia o que era aquilo que acontecia. Tá? Aí eu fiquei um tempo sem acontecer nada, eu não sei se foi no meu período talvez dos 15, porque meus pais se separaram, então também foi uma fase meio complicada, minha mãe mudou de casa, dormi um pouco na casa do meu pai, um pouco na casa da minha mãe, e foi uma fase meio complicadinha mesmo. Depois eu também aí casei cedo, com 17 anos, não deu certo, voltei. Aí também fiquei um tempo na casa do meu pai, um tempo na casa da minha mãe. Bom, até acho que eu acredito que os meus 18, 19 anos, dos 15 até mais ou menos 19 anos, eu não lembro muito bem disso ter acontecido. Talvez uma ou outra vez, mas eu realmente estava com tantos problemas que, assim, eu acho que até esqueci um pouco esse. Eu não dormia direito, não sei. Foi um período que ficou bem que no limbo, né? Esquecido. Tá. Aí depois disso, quando eu voltei de novo, depois que eu voltei, que eu separei e tal, que eu fiquei só 3 meses casada, eu fui morar sozinha, depois que eu consegui acertar e tal, as coisas todas. Aí eu fiquei um tempo morando sozinha, que eu até falei pra vocês no outro vídeo, que eu morei praticamente dos meus 19, 18, 19 anos até os 28, 29 anos, que foi quando eu tive a minha filha. Mas nesse período eu morava sozinha, num apartamento, e aí foi o período que as projeções voltaram, né? O período que eu comecei a estudar, a pesquisar, a ler muito, mas eu não li assim direcionado à projeção astral, porque eu não sabia o que era aquilo, eu não conhecia o kardecismo, eu lia artigos aleatórios, o que pintava eu estava lendo, porque eu sempre me interessei por espiritualidade, por esse tipo de conhecimento. Tá? Aí aos 25 anos, mais ou menos, deixa eu ver, acho que sim, aos 25 anos foi quando eu tive contato com a Casa Espírita, com o SEMA, até que eu falei que é um centro grande que tem aqui no Rio de Janeiro, que nessa época estava começando. E aí eu fui conhecer a doutrina espírita. Então, eu tendo conhecimento da doutrina espírita, e eu também já tinha mais ou menos noção do que era a projeção por causa do Valdo, né? Que eu tive no curso, aquilo que eu também falei para vocês, que eu também cheguei a frequentar algumas aulas, que eu vi ele na televisão, achei interessante e fui lá para conhecer. Então, aí quando eu entrei na casa espírita, eu consegui associar aquilo, aquele fenômeno, sei lá, aquele processo que eu passava, que aí eu já sabia que era projeção astral, com a explicação kardecista, com toda aquela literatura kardecista, de Nosso Lar, Violetas na Janela, tudo aquilo, né? Os livros do Chico, li todos e também fiz todos os cursos da Casa Espírita e tal.
Então aí aquilo foi me dando uma bagagem de conhecimentos e de, como é que eu vou dizer assim, foi construindo todo o meu universo é, astral. Porque quando a gente lê esses livros, né, você começa a imaginar, é normal. Você tá lendo ali toda a descrição daquilo. Então, quem nunca imaginou, lendo Nosso Lar, como seria uma colônia daquela, né? Tá. Então, eu tinha aquela ideia dos livros. E eu conseguia sair do corpo. Só que eu também saía e ficava ali dentro do apartamento, né? Também ficava naquela mesma dúvida do sonambulismo e tal. Mas um dia, o que aconteceu? Como eu comecei a frequentar muito a casa espírita e fui desenvolvendo essa minha ligação com esse meu amigo espiritual, né? Os sonhos, né? As projeções começaram a se tornar cada vez mais frequentes e com ele. E cada vez que ele vinha, ele me explicava o que a gente podia fazer. Não era sair do corpo e ficar só ali. Que a gente podia sair, que a gente podia. Na verdade, não foi uma explicação, foram aulas práticas, porque eu dormia e quando eu me via, eu estava em lugares muito legais, né? E aí, nessa época, eu também ficava, será que isso não é porque eu estou frequentando a casa espírita? Eu ia a muitos hospitais, muito. Assim, ia visitar doentes, eu via as pessoas nos hospitais. E geralmente eu estava com um grupo, né? Mas como eu fazia esse trabalho também na casa espírita, a gente saía para visitar hospitais, eu também ficava, sempre fiquei, sempre fiquei na dúvida, será que eu não estou sonhando com isso porque eu faço do lado de cá? Mas era como se eu vivesse realmente aquela realidade. Porque quem passa por uma projeção sabe que a coisa é tão intensa, tão real. Você volta, quando você volta, a sensação é que você realmente viveu aquilo. Eu falando para vocês, eu me recordo, tem horas que até me confundo. Eu digo, porque como eu fazia as visitas nos hospitais aqui no plano físico, e depois eu sonhava, me projetava e ia em hospitais do outro lado, tem horas que quando essas lembranças me vêm na memória, eu fico na dúvida, peraí, isso aí foi aqui, foi lá, porque eu tenho a mesma sensação de que aquilo foi vivido. Porque é intenso, é real, é, é uma coisa assim muito forte, te marca, entendeu? É difícil você esquecer uma projeção, que é realmente como se fosse um fato que aconteceu. Não é como se fosse, é um fato que aconteceu, só que num outro plano, né? Então, eu saía no começo para isso, para fazer visitas aos hospitais, porque era o que eu fazia aqui também. Então eu lembro assim de como a gente também, muitas vezes a gente fazia a prece aqui no físico, com um grupo da casa que eu frequentava. A gente chegava para visitar, a gente fazia a prece, alguns pacientes aceitavam receber o passe, a gente dava o passe, né, irradiava, eu sempre ficava na irradiação também. Então a mesma coisa se repetia lá, eu também fazia lá. E com o tempo também, o que foi acontecendo? Eu falei para vocês no outro vídeo sobre as luzes, né? Então, com o tempo, né, durante as projeções, aí que foi, eu comecei a perceber o que é hoje quando eu lembro o que é a projeção e o que não foi e por quê. Durante as minhas projeções, eu ficava junto dos pacientes e eu via a luz verde saindo, né? Agora, o interessante depois, ano passado, então, que eu comecei a trabalhar muito na sala de cura tal, e incorporada, umas 2 vezes na sala de cura eu consegui visualizar de olho aberto a luz verde também. O ambiente estava escuro, porque geralmente as sessões são feitas com a luz apagada, fica só uma luzinha, e lá que a gente usava era uma luzinha azul. E numa dos passos que eu estava aplicando, a luz verde veio assim, eu olhando e vendo aquela claridade verde em cima da pessoa que estava tomando passe, era até na região abdominal, assim. Então, é a mesma coisa que eu vivenciei na projeção, eu depois, ano passado, eu vim vivenciar aqui no físico,
uma coisa muito legal também, né? Eu agora estou até afastada da casa espírita, eu de repente tenho que procurar um outro lugar para eu trabalhar, e ainda estou procurando. E tudo tem seu tempo, se tiver que ser, vai aparecer de novo, porque eu acho que foi um período necessário também para eu até vivenciar essas coisas que eu estou contando para vocês, tá? Eu não gosto de falar porque, assim, a gente são coisas, são experiências que têm muito valor para quem está passando, né? Para quem já passou, para quem vivenciou. Parece que vem assim para ratificar aquilo que a gente pensa, aquilo que para tirar as nossas dúvidas. Mas eu estou passando para vocês porque de repente uma outra pessoa pode também já ter passado por isso, já ter visto e haver essa identificação. E aí tentar tirar alguma dúvida, a gente trocar ideia. Eu acho que a minha ideia principal é essa. É a gente trocar informação, trocar conhecimento, a gente trocar figurinha, entendeu? Então, eu acho que é por aí. E aí eu fiquei um bom tempo, né, com esse tipo de trabalho. Eu saía justamente para fazer isso. E eu morava, como eu morava no apartamento, eu lembro assim de projeções que à noite eu saía sempre acompanhada. Eu já falei, eu não saio sozinha, então tinha sempre essa companhia do meu lado. Não conseguia visualizar. Eu consegui visualizar meu mentor pouquíssimas vezes, pouquíssimas mesmo, né? E geralmente eu sentia a presença dele do meu lado, sentia que ele estava junto, ele me dava a mão. Eu tenho a imagem da mão dele muito viva, porque geralmente eu estou de mão dada com ele, ou ele bota a mão no meu braço quando ele está falando, assim, a mão próxima. Então eu vejo muito a mão. Eu guardei bem a mão dele, mas não, assim, não, umas, eu não sei, acho que umas 3 vezes eu vi o semblante mesmo, o rosto dele. E aí eu saía, tinha aquela coisa de voar, que é maravilhosa, é uma sensação indescritível, quem passa sabe o que eu estou falando, que é muito gostoso mesmo, mas sempre com um objetivo, sabe? E o engraçado, outra coisa que eu frequentava muito era centros de umbanda, olha só, mas no plano astral. Reuniões espíritas, assim, onde eu via os médios se comportando como centros de umbanda, tá? É aquela roda, as pessoas ali fazendo trabalhos, não digo trabalhos assim, é trabalhos de passe, como nos centros que a gente vê, que vem as entidades incorporadas e dão passe nas pessoas, a gente não vê isso aí. Eu via isso no plano astral, eu ia muito ver. Não participava, eu ficava só assistindo mesmo. Então eu via muitas vezes as entidades trabalhando, aquilo que a gente diz, que são caboclos e preto velhos, não são arquétipos. Eu sei que muita gente discorda, o kardecismo mesmo rebate isso de montão, mas sinto informar que eu já vi muito preto velho mesmo trabalhando, tá? Com aquelas feições de pessoas negras, velhinhas, dando passe nesses centros que eu frequentava. Tá? Assim como também já vi, não assim, quando a gente fala, os caboclos índios, não, as feições é que são indígenas. E muitas vezes eles têm feições assim, peruana, da América Latina, aqueles índios assim. A gente até vê um boliviano que tem as feições diferentes, né? Do nosso índio também. Então, eu via muito, assim, eles trabalhando mesmo. E alguns davam passe com ervas. O esquema é esse, tá? Eu tô falando o que eu via. Eram centros, assim, onde as pessoas eram levadas. Creio eu que essas pessoas que estavam recebendo passe eram pessoas até encarnadas, tá? Que estavam em tratamento. Eu acho que, de repente, o que acontece? Nas casas espíritas, nos centros mesmo de Umbanda, quando as pessoas procuram ajuda, que eles dizem, o tratamento continua em casa, o tratamento está sendo feito mesmo. Eu acho que quando a pessoa dorme, ela...
né, os mentores, os amigos espirituais vão buscá-las e levá-las para esse centro para continuar o tratamento. Tá? Eu vi, não foi assim uma vez, não, foram várias vezes. Eu frequentei muito centro de Umbanda no astral. Frequentei. Vi muitas sessões assim. Inclusive em lugares tipo cachoeira, que eu vi as pessoas todas de branco, fazendo trabalhos lá na água, banhando as pessoas em cascatas maravilhosas. Então, tudo isso eu vi. Tá? Eu não participava, eu estava ali só assistindo. Meu mentor me levava para assistir. Então, é uma outra coisa que eu fazia muito quando eu projetava. Tem tempo que eu não tenho esse tipo de projeção. Tem um certo tempo. Infelizmente, porque era uma coisa até legal. Eu voltava muito bem. Sabe, eu ficava super feliz, super grata quando eu fazia esse tipo de passeio, porque era super interessante, né? Você imagina, você conseguir chegar num centro e visualizar as entidades ali, as entidades, que eles chamam de entidades aqui, né? Mas os espíritos lá trabalhando, era muito legal. Tem tempo que eu não vejo, mas quem sabe aconteça de novo qualquer dia. E outra coisa que eu trabalhei, mas é agora mais recente, com pessoas que estão assim desesperadas, eu acredito até tentando se suicidar mesmo. Isso acho que aconteceu mais no ano passado. Não sei por que também. Eu fui levada várias vezes para conversar com pessoas que estavam em situação assim de querer tirar a vida. Tá? Eu não tenho como comprovar. Não tenho, porque não conheço as pessoas. Tá? Acredito até que essas pessoas pudessem estar dormindo naquele momento e eu tenha conversado com eles também fora do corpo. Tá? Algumas experiências, depois eu acho que, se vocês quiserem, até eu conto o que aconteceu mesmo em cada uma delas. Eu acho que no próprio lá no grupo do Facebook eu cheguei a contar algumas. Né, que aconteceram, porque ano passado eu tive vários contatos assim com pessoas que não estavam legais e talvez, eu não sei se pela situação de eu falar, brincar e acharam que eu tinha condição de conversar com alguém e tentar demover da ideia, não sei qual foi o objetivo, também não tem tempo até que eu não participo de nada disso. Mas foi também uma experiência muito rica, muito interessante. A gente tem que estar preparado, porque você sabe que uma pessoa que está completamente a fim de sair do mundo, é difícil você conversar, né? Então, e eu nem me sinto preparada para isso. Tem horas que eu não me sinto, mas de alguma forma aquilo eu tinha que passar, eu tinha que ver. Não sei, talvez porque no outro ano eu estava muito deprimida e andei pensando também um monte de besteira. E aí, quando eu me reequilibrei, eles me levaram para fazer esse trabalho para ver como fica né, a pessoa que está assim, nesse estado. Se você tiver condição mesmo de sair do corpo e encontrar uma pessoa que está pensando em tirar a vida, é muito triste. É muito triste. Mas eu voltava, eu não voltava com tristeza, porque geralmente eu conseguia conversar com a pessoa, passar um pouquinho de paz, tranquilidade, conseguia fazer a pessoa rir, porque eu falo muita besteira, muita sacanagem, então eu acabava levando pro lado da brincadeira no final, quando dava, né? Algumas conversas eu conseguia mudar a situação e fazer a pessoa rir um pouco. Bom, gente, o que eu lembro assim de ter saído para ajudar foi nisso. Quando eu leio do umbral, eu nunca frequentei aquele umbral clássico do Chico Xavier lá, com as cabecinhas lá fora, que o Wagner diz que o dele são os brócolis e as cabecinhas brotando do brócolis. Ele detesta brócolis, então o umbral dele é cheio de brócolis. Eu nunca vi aquilo. Vale de Suicida também nunca fui. É isso que eu tô falando até.
Eu queria falar para vocês. Trabalhei com as pessoas que estavam pensando em se suicidar, mas nunca fui em vale nenhum dos suicidas. Eu ia em ambientes como a casa delas. Por isso que eu estou falando que eu acredito que eram pessoas que estavam dormindo e que a gente conseguia acessar, porque era sempre assim, eu conversava com numa varanda, conversava numa sala, quer dizer, eu não fui em nenhum vale de suicida, nunca fui. Mas eu senti, pela conversa, pela tristeza da pessoa, e depois a conversa que o meu mentor tinha comigo, que a gente sempre se comunica nas projeções, a gente se comunica mentalmente. Tá? E muito interessante, que depois eu quero contar para vocês, que ano passado eu também consegui fazer algumas psicografias. E a primeira psicografia, quando eu recebi, eu não estava nem acreditando, porque custei um pouco associar, que era ele que falava junto de mim. A voz fica dentro da cabeça. Mas esse é um outro vídeo, eu vou falar depois sobre psicografia com vocês, que é bem interessante, acredito que muita gente também tenha curiosidade sobre isso, como acontece o processo, o que a gente sente na hora. Então vale a pena a gente fazer um vídeo só sobre isso, tá? Aos pouquinhos a gente vai colocando o que vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Se quiserem saber se já passou por isso, pode colocar lá, que caso eu tenha passado eu vou tentar ajudar, falar não, isso já aconteceu comigo, não aconteceu, tá? O que eu puder ajudar, estou aí à disposição. Olha, fiquem com a luz, sabe? Muita paz para todos nós.